dar os parabéns a todos que estão aqui. A gente, um dia frio desse, a gente sempre fica preocupado, né? Então aqui na frente também, ó. Mas é uma satisfação a gente estar aqui. Queria agradecer o pessoal da Liane Veículos e toda a equipe, né, que cedeu espaço para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, conversar. Então o Jordão vai estar aí, depois eu só vou dar uma abertura aqui, vou passar a palavra para ele, antes de começar a palestra, né? E queria agradecer todos os nossos apoiadores, né? A Liane Veículos, a João Menezes Associado, a Soesp, a Coima, a Premix, a Cicobi Credivale, a Raça Forte, a De Carvalho John Deere, a Raposo Pneus, Boitel Chaparral, a Leilo Sul, Adubos Ferticel, a Massari Fértil, Bolos da D e o GPB. Só lembrar uma coisa. O sorteio do carro? Eu vou falar do sorteio. Eu vou falar do sorteio, mas não é do carro. Mas é um sorteio bom também. No dia 10 de outubro, o pessoal da Exalc, do Projeto Capim, vai fazer um evento aqui em Prudente com todos os professores da Exalc. Já está confirmado o Luiz Gustavo Núcio, que é o maior especialista em forragem conservada do Brasil, o professor Moacir Corse vem, o Zé Renato da Fazenda Figueira, vem o pessoal do CPEA. Então vai ser um evento muito bacana, muito bom, e vai ser dia 10 de outubro aqui em Prudente. Então a nossa cidade vai servir como sede para esse evento. E a notícia boa, né, é que nós vamos sortear hoje 4 convites para o evento. O evento é pago, mas esses 4 sortudos de hoje não vão precisar pagar. Então a gente está... Vou pôr no grupo para a gente ter lá no grupo, e hoje nós vamos sortear 4 ingressos. Aí eu queria passar a palavra para o Jordão, para ele... Boa noite, pessoal. Boa noite. Um prazer muito grande receber vocês aqui em casa, né? Casa de vocês, a Volkswagen aqui. E o Arap, queria apresentar ele, representante da Volkswagen, né? Quando eu falei com ele há um tempo atrás, eu falei, vai ter uma reunião com os pecuaristas da nossa região e a gente é patrocinador e uma vez por ano a gente traz aqui para dentro de casa, né? E aí ele saiu hoje, 6 da manhã lá de Campinas, né? Isso. Tomou água aqui, saiu lá, mas tomou água aqui, né? Lá eu tomo água só do garrafão. Ele veio prestigiar a gente aqui, ele queria dar uma saudação. Boa noite para todo mundo. A Volkswagen, eu venho porque, em respeito também não só a Liane, que é um dos nossos concessionários mais renomados, né? E também para prestigiar o evento, porque a Volkswagen prestigia muito o agro, né? O agronegócio de uma forma geral. Né? Pode ver que a gente está sempre nas propagandas de Triagro hoje e a gente dá bastante importância para o agro como empresa, né? Então, a gente sempre coloca algumas condições especiais para agro e tal, então a gente delibera para o pessoal da rede de concessionários, né? E Prudente é uma região bastante importante para nós, né? Então eu vim prestigiar o evento, saí cedinho lá Normalmente segunda-feira a gente fica em casa por problemas administrativos e eu falei, não, Jordão, eu vou estar lá. Acertei até na camisa sem querer, falou, cheguei aqui, ele falou, pô, você já está com a camisa do evento? Eu falei, pois é. Então, bem-vindos aí, vamos aproveitar, também vou conhecer um pouquinho mais aí desse evento e sorte para quem for sorteado aí também, né? Desejo sorte para quem for sorteado no próximo evento. E contem com a Volkswagen, contem também com a Liane aí. Então, se vocês precisarem de negócio, os nossos produtos aí, tá faltando Robust, hein? Tá. O Polo, né? Faltando o Polo Robust também. Exatamente. Então, bem-vindos aí. Como o Alexandre falou, né, nós temos hoje o Trio Agro, que é o Polo Robust, a Saveiro Robust e a Amarok, né, que são carros voltados para esse mercado agro, né. A Amarok, todo mundo aqui já tem várias pessoas que tem, alguns tiveram, alguns estão esperando ela voltar à venda para ter novamente. Sabe que ela é híbrida, né, serve para tudo, serve para passear,
serve para trabalhar. Alguns relatos de quem tem Amarok, João. Ó, eu saio daqui, ando 500 km para chegar na fazenda, desço dela, monto num cavalo e vou correr o que é perto da sede ali, dá para eu andar ainda, não sinto dor nenhuma. Algumas outras marcas falam que chega lá e tem que ficar umas 24 horas de molho para passar. Mas não é demérito a outras marcas, hoje todas as picapes são muito boas, mas nós realmente temos um conjunto ainda mais completo. E a gente colocou ela aqui hoje, que justamente hoje chegou uma circular da fábrica, nos dizendo que agora em Barretos vai ter uma edição comemorativa dos 70 anos da Festa de Peão de Barretos, com apenas 200 unidades, que vai ser lançada numa pré-venda, uma cor especial, numerada, de 1 a 200, numa pré-venda para quem quiser comprar essa caminhonete. E em seguida ela já volta numa pré-venda um pouco maior, com entrega ali a partir de outubro, para quem realmente quer, e tem bastante gente esperando. Ah, Jordão, mas vocês ficaram tanto tempo sem vender a Amarok? Simplesmente porque precisava ser adaptado o sistema de emissão de gases dela. Então, vai trocar o catalisador, vai colocar a Arla. Já veio a circular, já disseram pra gente, ela realmente vem com o Arla, um tanquinho de 18 litros, entendeu? É praticamente igual a todas as outras do mercado. Então, quem estava esperando a Amarok, pode ficar atento. Se você quiser deixar o seu nome com a gente, com o nosso time, o pessoal está aí, já fazer uma pré-reserva para uma dessas do lançamento, a gente já vai fazer. Não com o compromisso de atender, porque é só 200 para o Brasil inteiro, mas com o compromisso de tentar colocar nessa pré-reserva. E as próximas, a mesma coisa, a gente vai estar avisando todo mundo. Quem quiser aproveitar uma Saveiro, João, 19% de desconto, taxa zero, incrível, mas a Volkswagen hoje tem taxa zero, também no segmento, o cara compra com desconto e ainda utiliza a taxa zero. Então quem quiser aproveitar, no final do evento aí, o pessoal nosso está aí. Também aproveitar, João, esse pessoal está aqui agora, a Liane tem consórcio, agora com uma equipe diferente, uma equipe mais dedicada, taxas de administração bem atrativas e também uma equipe própria de seguros. Hoje, se você fizer um seguro aqui, não precisa mais 0800, você vai tratar com o nosso time de seguros. Quer dizer, a Liane cada vez mais completa para poder atender melhor os nossos parceiros. Muito e bom. agradeço, obrigado, pessoal que veio no frio aí, né? Apesar que esse pessoal aqui, João, o pessoal é guerreiro, né? É guerreiro. Está acostumado a frio, a chuva. O frio e chuva é a 5 lida. horas da manhã na lida. Isso aqui é nada, é paraíso para eles, né? Mas obrigado pela presença e, João, obrigado pela parceria. Nossa, tá bom? Nós é que agradecemos. Bom, pessoal, então no final nós vamos sortear os 4 ingressos para o evento. Vai ser um simpósio de produtividade de pecuária, né? E vai ser bem bacana. Eu já vi o programa. Quem entrar lá para fazer inscrição tem o programa, todos os palestrantes. Então vai ser bem bacana, vale a pena. E no final vamos sortear 4. Nós estamos, o Café da Pecuária, né? O GTPS é parceiro do evento. O Sindicato Rural é parceiro do evento. Então a gente vai colaborar aí para que seja um sucesso, e a gente aproveita para que mais eventos venham para Prudente, né? Nós já conquistamos a FEICORT, agora vamos conquistar esse evento da Exalc. Então, quanto mais evento vier para Prudente, prestigia a nossa cidade e a gente também se desloca menos, né? A gente vai conversar hoje aqui sobre estratégias para o período de transição seca-águas. Quando eu pensei esse tema, eu pensei, nós já estamos agora em agosto, daqui um pouco é setembro, começa a chover, e aí já chega o verão, e então um tema que seria interessante é a gente já pensar no que vai acontecer daqui 2 meses. Só que a hora que eu fui ver os dados, consultar, assim, né? A gente vai preparar uma palestra, a gente acaba aprofundando um pouco mais no assunto. Na verdade, para a gente fazer o que é certo na transição seca-água, a gente tem que começar agora para preparar para a seca do ano que vem, para a saída da seca do ano que vem, a gente fazer as coisas de forma correta. Então eu vou falar aqui, vocês vão entender qual é a ideia
por que a gente tem que começar agora para na transição seca-água do ano que vem eu fazer as coisas direito, né? Então, a gente transformar os problemas que a gente tem na seca em oportunidade, né? Por exemplo, quem tem comida vai comprar animal mais barato, quem está sofrendo com a seca vai ser obrigado a vender pelo preço que tiver, e quem tem comida vai aproveitar essas oportunidades. Porque, pessoal, a gente não dá o devido valor, mas a seca tem todo ano. Um ano é mais, outro ano é menos. Na média, é isso aqui, ó. Isso aqui é um projeto que simula crescimento de capim. E eu coloquei os dados lá de Presidente Prudente nesse aplicativo. E olha só, a gente só tem as condições favoráveis. Uma propriedade aí, eu fiz uma simulação com uma propriedade de mais ou menos 100 hectares, com 150 cabeças, dá quase 1 UA por hectare. Ela, pelas condições de chuva normais da nossa região, ela só tem um equilíbrio de novembro até abril. E o resto do período? Há um déficit hídrico aqui na nossa região que prejudica o acúmulo de forragem. Então, nós, todo ano, um ano é mais, esse ano deu uma chuva aqui em maio, junho, então a seca que a gente pensou, né, que ia ser menor, menos acentuada, aí depois veio o frio e já faz vários dias, ficou quase 40 dias sem chover, né? Agora para alguns choveu, para outros não choveu. Então esse período aqui, ó, é uma característica que sempre vai ter esse déficit. Então, como que eu faço para me adequar na saída das águas e seca? É eu planejar agora o que eu vou fazer o ano que vem. Então, aqueles problemas que a gente tem da saída da seca, que falta pasto, o pasto está rapado, aí dá uma chuvinha, o pasto brota, o gado come aquele broto, dá diarreia, é agora que eu tenho que planejar. É agora que eu vou montar a minha estratégia. Normalmente, eu criei aí um personagem fictício aí, o seu Geraldo, que é aquele fazendeiro pecuarista bem tradicional, né? Ele faz como ele sempre fazia, hoje ele já se modernizou um pouco, pelo menos um proteinado ele dá para o gado. Mas do ponto de vista de se prevenir para a seca, é pouco. Ele ainda tem um certo equilíbrio aqui, ó, ele consegue equilibrar um pouco o problema da seca, porque ele põe menos gado do que poderia pôr durante o verão. Essa propriedade dele tem forragem para uma unidade, uma UA e meia, 2, ele põe para 1,2. Para quê? Para sobrar um pouco de capim para a época da seca, para ele não sofrer tanto na época da seca. Então faz um sistema de pastejo diferido. Parte da forragem que ele poderia usar de forma eficiente no verão, quando o gado ganha bastante peso, ele reserva para a época da seca. Só que essa forragem que você poderia ter usado no verão, que o gado ia ganhar 0,6, 0,7, 0,5, 0,8 quilos por dia, como você reserva para a época da seca, ele vai perdendo valor nutritivo ao longo do tempo. Então ele vai perdendo a sua digestibilidade. Aí o que acontece? O animal, quando ele está ingerindo um alimento de baixo valor nutritivo, ele come até encher. Quando o alimento tem um alto valor nutritivo, ele come até ele estar satisfeito energeticamente. A hora que chega naquele teto de energia, ele para de comer. Quando o alimento é muito grosseiro, de valor nutritivo baixo, ele come até encher. E só que como a digestibilidade do capim cai, o consumo também cai, porque o consumo ele é proporcional à qualidade do alimento.
Quando o animal ingere um alimento de boa qualidade, esse alimento cai no rumen, tem uma degradação rápida, ele passa rapidamente para o trato digestivo posterior, aproveita o que tem que aproveitar e o que não aproveita está nas fezes. Então o rumen esvazia, o animal come mais e ele acaba consumindo mais forragem. Quando o alimento é de baixa qualidade, o animal diminui o consumo, porque o tempo de degradação desse alimento no rumen é maior. Então o rumen fica mais tempo cheio, então o animal come menos. Tem outras características também de pastejo que influenciam isso. Mas o principal é a digestibilidade, que é muito baixa. Então por isso o animal diminui o consumo de um alimento pior. Então por isso que se a gente não tiver uma estratégia de suplementação, o animal até perde peso na seca, né? Então, uma das estratégias que tem é o diferimento, é você reservar parte do pasto. E uma das estratégias de você fazer isso melhor é você fazer o diferimento em várias épocas do ano. Em vez de você vedar tudo de uma vez, não, você veda por partes os seus pastos. Mas mesmo que você faça isso, olha o que acontece. Aquela forragem, aquele pasto que você vedou primeiro, ele vai produzir mais forragem para a época da seca. Então, quando você faz a vedação do pasto mais cedo, vai ter uma produção maior de forragem reservada para a época da seca. Muito maior do que se você vedar mais para frente. Em compensação, quanto mais cedo você vedar, pior a qualidade do alimento. Então, se você vedar muito cedo, você produz mais forragem, mas de baixa qualidade. Se você vedar muito tarde, você produz menos forragem, mas de uma qualidade melhor. Então, o ideal é a gente parcelar aqueles pastos que a gente vai diferir. Mas mesmo fazendo isso, a qualidade da forragem cai bastante. Então, uma estratégia para a gente conseguir que o gado desempenhe um pouco melhor é você aumentar a oferta de forragem. Então, quando o pasto ele tem uma oferta de forragem maior, mesmo que seja de baixa qualidade, o animal consegue selecionar aquela forragem e ele melhora o consumo. Então, quanto mais alto o seu resíduo, mais alto está o seu pasto, maior oportunidade de seleção o gado tem, ele vai comer mais e vai desempenhar maior. Então, qual que seria isso? Quando eu for fazer um diferimento, eu fazer escalonado e deixar uma boa, aqueles pastos que eu vou reservar para seca, tem que ter uma boa sobra de forragem, porque eu ainda consigo melhorar o ganho de peso. Mesmo em dietas, você vai fazer um TIP, uma terminação intensiva, que você vai fornecer 2% do peso vivo do animal em concentrado. Mesmo nessas dietas, se você tiver uma oferta melhor de forragem, o ganho de peso é maior. Então, sempre pense nisso. Eu vou vedar escalonado e vou deixar que tenha aquele espaço que eu vou reservar para seca, tem que ter uma boa oferta de forragem. Mesmo eles tendo uma boa oferta de forragem, como na seca não rebrota, a qualidade vai caindo. Ela vai caindo ao longo do tempo, porque o gado vai lá, vai selecionar, vai comer o pouco de folha que tem, não chove, ele vai diminuindo a quantidade de proteína, vai ficando cada vez pior e o desempenho vai caindo. Então você consegue ter um desempenho até razoável, aí chega um período da seca que o desempenho cai bastante, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Quem não tem uma estratégia de suplementação, hoje a qualidade das pastagens hoje, o animal pode, normal é até perder peso, onde a gente não tem uma estratégia de suplementação. Aí chega o objetivo do nosso bate-papo hoje aqui, né? Chega setembro, outubro, ocorrem as primeiras chuvas. Aí, quando acontece as primeiras chuvas, aí que é a tragédia, né? Porque aquela palhada que você reservou,
ela vai apodrecer e você vai ficar sem aquela forragem para o gado. E vai rebrotar o capim, que é um pasto de pouca matéria seca. O gado estava consumindo um alimento de alta matéria seca e baixa proteína. E ele vai passar a consumir um alimento que tem pouca quantidade, mas ele tem muita proteína, só que a proteína está numa forma que é nitrogênio não proteico, é como se você estivesse dando bastante ureia. Isso dá um desbalanço no animal e isso pode favorecer a ocorrência de diarreia. Mas olha o que acontece aqui, ó. Eu marquei a proteína, a composição de uma braquiária brisanta, né, marandu, ao longo do tempo, ó, ela vai perdendo qualidade, chega em agosto, no auge da seca, ela é muito baixa, aí das primeiras chuvas ela melhora um pouquinho, aí é aquela situação da rebrota que você tem. Então, como que eu tenho que fazer para eu não prejudicar o meu gado e meus pastos? É eu montar uma estratégia de chegar nessa época do ano com uma boa oferta de forragem. Aí eu peguei no meu exemplo aí, o seu Geraldo, lá o nosso pecuarista, tem 2 filhos. O Alfredo, que faz tudo que o pai faz na propriedade que ele herdou quando a mãe faleceu. E o Sérgio, ele foi trabalhar, não trabalhava com o pai, foi para o mercado imobiliário, se deu bem, ganhou dinheiro no mercado. Quando ele herdou a fazenda, ele falou assim, não, eu vou tocar minha fazenda do meu jeito. Aí ele foi fazer as contas lá, viu que o negócio era muito ruim, ele falou assim, não vai ter jeito. Então ele contratou um consultor para ajudar ele a tocar a propriedade. O que foi a primeira coisa que o consultor fez? É o método que a gente chama DMAA. Primeiro faz o diagnóstico, estabelece as metas que devem ser alcançadas, aí você vai praticar aquelas ações necessárias para atingir aquelas metas, e como a gente trabalha com biologia, a coisa não é matemática, às vezes a gente faz um plano, chove mais, chove menos e pode dar problema. Aí a gente tem que fazer os ajustes. Então a primeira coisa que o consultor foi lá, o seu Carlos, foi avaliar como que estava a situação da propriedade. Ele verificou que vários pastos estavam degradando por taxa de lotação excessiva. A principal causa de degradação de pastagem é taxa de lotação excessiva. E a principal época de prejuízo das pastagens por taxa de lotação excessiva é no início das águas. Por quê? Porque começa a chover, o pasto tem uma rebrota rápida, o gado come aquela rebrota, porque apesar de ter uma rebrota, ela é pouca forragem para aquela quantidade de animais, quando a propriedade não ajusta a taxa de lotação. Então, isso causa um prejuízo para a planta que acaba degradando. Lá na propriedade que o Sérgio herdou, o ganho de peso era baixo na seca. Ele só dava um proteinadinho. Então, o que acontecia? As fêmeas iam entrar em estação de monta no 2º ano, né? Ele não conseguia fazer precocinha. E os animais iam para o abate só com 2, 3 anos. Então, hoje, com a questão do boi China, você tem que ter no máximo 30 meses de abate. E ele tinha uma taxa baixa de lotação no verão. Por quê? Porque os pastos eram ruins e porque ele não podia aproveitar toda aquela forragem que tinha nos pastos, porque ele precisava reservar parte dessa forragem para a época da seca. Com isso, ele tinha atraso na estação de monta e o ganho de peso na pastagem era baixo. Então, os animais que ele engordava em pastagem eram um ganho de peso insuficiente para que ele abatesse os animais com a velocidade que ele queria. Com isso, ele tinha um desfrute baixo, ou seja, ele abatia poucos animais por ano em proporção ao rebanho que ele tinha. Então, ele tinha lá
um determinado patrimônio em gado que estava produzindo muito pouco para ele. Então ele resolveu fazer algumas estratégias, porque o principal gargalo era a qualidade das pastagens nesse período do ano, da entrada das águas. O que acontecia nessa época? Quando começava a chover, o pasto começava a rebrotar e a planta, ela fisiologicamente, ela faz o seguinte: ela primeiro, ela manda os nutrientes, a fotossíntese, os fotoassimilados vão para a rebrota, para que ela produza mais forragem, para que ela faça mais fotossíntese, para que ela possa completar seu ciclo. Só que, como o produtor estava sem pasto, o gado, a planta rebrotava, o gado consumia, rebrotava, o gado consumia. Com o tempo, o sistema radicular, ele era pouco nutrido, e ele, se vocês quiserem ver um teste para ver se uma pastagem está degradada, é vocês, com uma cavadeira ou com enxadão, ver quanto de raiz tem. A primeira coisa que começa a desaparecer num pasto, quando ele está entrando em degradação, é o sistema radicular, são as raízes. Então, a planta, ela vai perdendo o sistema radicular. Como ela perde o sistema radicular, ela sente mais a seca, ela absorve menos nutrientes, a rebrota é mais lenta e permite a entrada de plantas invasoras. E aí aquele pasto começa a ter dificuldade de competir com as plantas invasoras, a produtividade vai diminuindo e a solução final é ter que reformar o pasto. Então, a primeira atitude que o Sr. Carlos recomendou foi fazer o diferimento na época que a planta se recupera. Qual é a época que a planta se recupera? No verão. Mas para ele conseguir vedar pasto, ele teve que tirar gado da propriedade. Depois nós vamos conversar sobre isso, como ele vai fazer isso. Então, quando ele faz o diferimento, olha aqui um teste que foi feito. Esse experimento, o professor Moacir, que vai dar palestra aqui no evento, dia 10 de outubro, ele já fez esse experimento há muito tempo atrás, e eu achei um trabalho mais recente, que o pessoal também testou a mesma coisa. O pessoal testou vedar o pasto, gradear e depois vedar, gradear, vedar e fazer plantio direto de milho, vedar e dessecar e fazer plantio direto de milho. Onde gradeou foram os piores resultados. Por quê? Porque destruiu tudo aquela planta que estava lá, prejudicando a rebrota da planta. Ela teve que surgir uma nova planta para ela conseguir produzir e formar um novo pasto. Então isso aqui mostra que se a melhor estratégia para você recuperar uma pastagem é o diferimento de pasto na época das águas. O que a gente faz para unir o útil ao agradável? Se você tem um pasto que está mais prejudicado, você veda ele para a época da seca, desde que não seja pânico, né? Você veda ele para a época da seca e ele vai se recuperar sem custo para você. Se você adicionar um pouquinho de nutriente, principalmente fósforo e nitrogênio, a resposta vai ser bem melhor, né? Outra estratégia é tirar gado da propriedade e vender. E eu peguei aqui, ó, a projeção da B3, só que está meio defasada do dia 4, mas vejam bem, até fevereiro, março não tem contrato ainda não tem contrato na B3. Mas vocês vejam bem, ó, os preços vão melhorando e até fevereiro, março, que é uma época ainda que o gado está ganhando bastante peso, tem preço bom. Aí você fala, mas cada ano é de um jeito, não sei. É verdade, cada ano é de um jeito, mas esse ano também foi bom, ó. Então, qual seria a estratégia? Seria ter pasto bom e tirar parte do gado que você vai engordar no pasto ou recriar no pasto e levar para um confinamento.
ainda durante o verão. Por quê? Porque aqui é a época que você consegue produzir arroba de boi barata, que é a arroba de boi de pasto. Eu tenho um dado aqui, ó, que mostra isso, ó. Nessas épocas do ano aqui, ó, você chega a produzir 60, 80 quilos por hectare de carne. E quando chega na época aqui, ó, tem que dar proteinado para produzir alguma coisa bem pouco. Então, o que você tem que fazer como estratégia? Ter pasto bom e produzir o máximo de carne no verão nos seus pastos bons. Mas tem que ter pasto bom para conseguir isso aqui. Então, qual é a estratégia da época da seca? É você montar uma estratégia, pasto diferido, vender animais ainda no verão, na época das águas, quando você consegue diminuir a lotação. Quando chegar na seca, você já diminuiu a taxa de lotação da propriedade. E aí produzir mais arrobas de pasto que são mais baratas. Outra estratégia, mas eu tenho lá um lote de animal de 350, 380 quilos, 400 quilos. Eu não vou vender boi magro. Leva para um boitel, monta um confinamento. Você vai tirar aqueles animais que mais comem na propriedade. Aquela carga animal que tem a maior taxa de lotação da propriedade. Você vai tirar, mesmo que o confinamento seja seu, você está tirando esses animais da área. Com isso você está folgando os seus pastos e eles vão conseguir passar a seca com a taxa de lotação ajustada, com a oferta. E aí no início do verão, das águas, eles não vão ser prejudicados. Fazer uma estratégia de suplementação para as fêmeas. Isso aqui foi um trabalho que foi feito lá em Colina, que eles compararam, ó, pasto com 1% do peso vivo de suplemento. Pasto só deu na seca. Ele deu 1% durante todo o período. Pasto com 0,8% na seca e 1,2% nas águas. E recria confinada, né? Que hoje é o sequestro que a gente fala. E com isso, ó, eles melhoraram os ganhos de peso. Foram para 600 a 700 gramas por dia. Melhorou o score corporal. Né, a espessura de gordura subcutânea estava maior porque os animais estavam com melhor score corporal. E com isso a taxa de prenhez das novilhas precocinhas, né, que desmamou e já entraram em estação de monta, foram aí de 40% a 50%. É lógico que não consegue isso só com comida. Tem que ter genética também. Mas se você não tiver comida, aí a genética não se manifesta. Então, é uma estratégia para você conseguir ter pasto bom. Por quê? Porque esses animais que estão sendo suplementados, mais ou menos, depende muito da qualidade do pasto. Cada meio quilo a 1 quilo de concentrado que o animal come, ele vai deixar de comer. Cada 1 quilo de concentrado que ele come, ele vai deixar de consumir meio a 1 quilo de matéria seca de pasto. Então, por exemplo, você pega uma novilha, que ela consome lá 2% do peso vivo de matéria seca, vai comer 6 quilos. Você dá 2 quilos, já é 33% menos de forragem que ela vai ter necessidade. Então, uma estratégia para a gente reduzir a lotação. E um detalhe, né? A gente também vai diminuir o número de categorias na propriedade. Se as suas fêmeas parirem mais cedo, você vai ter algumas categorias, por exemplo, aquela categoria de 1 ano a 2 anos, ela já vai ser vaca, você não vai ter mais novilhas nessa idade na propriedade. Outra estratégia, para quem tem confinamento, e quem não tem confinamento, pode fornecer concentrado ou volumoso no pasto, mas fazer o sequestro, né? Ou o confinamento temporário, ou o que a turma chama de sequestro. Aqui, ó, achei um trabalho que o cara comparou 2 propriedades
A mesma propriedade, em 2021, ela não fez sequestro. Em 2022, ela fez sequestro. Com isso, ela conseguiu aumentar o número de animais na propriedade. Por quê? Porque na época mais crítica do ano, quando não tinha pasto, ele retirou os animais, levou para o confinamento, tratou no confinamento e conseguiu, mesmo num ano que choveu menos, ele conseguiu trabalhar com 30% mais animais na propriedade. Então, essa estratégia de você fazer o sequestro é uma forma de você também melhorar as suas pastagens nessa época da seca. Outra coisa importante, aí já é uma coisa que dá para fazer esse ano, né? É você fazer uma adubação estratégica no início das águas. Por quê? Porque aí a planta vai ter uma rebrota mais rápida, mais vigorosa naquela época que você está sem capim. Então, esse experimento aqui, o pessoal testou 4 situações: 0 de fósforo e 0 de nitrogênio. Produziu 2.110 quilos de matéria seca de capim. Quando ele adubou com fósforo e não colocou nitrogênio, melhorou a produção, mas muito pouco. Quando ele só colocou nitrogênio e não colocou fósforo, melhorou a produção, mas melhorou muito pouco. Mas quando ele colocou nitrogênio e fósforo e vedou o pasto, em todos os casos ele vedou o pasto. Olha a produtividade, o tanto que aumentou. Então, uma estratégia para você não prejudicar tanto as suas pastagens agora na entrada do verão, é você fazer uma adubação estratégica, escolhe alguns pastos lá, normalmente a gente escolhe os melhores, né? E faz uma adubação com fósforo e nitrogênio. Eu, particularmente, acho que quando você vai fazer uma única adubação nitrogenada, do ponto de vista de relação benefício-custo do adubo nitrogenado, é melhor você fazer isso em dezembro, janeiro, que é quando a planta dá a melhor resposta à adubação nitrogenada. Mas, se você está precisando de capim, você fazer isso aqui com as primeiras chuvas, vai te dar uma folga e talvez você não precise degradar as suas pastagens. Outra coisa muito importante, quando que eu posso voltar o gado no pasto? Eu tenho que me preocupar com o manejo. Então, às vezes, por falta de capim, o pasto está rebrotando, o produtor já solta o gado lá e vai prejudicar a forragem. Toda planta, ela tem uma altura mínima que preserva a planta e uma altura máxima que, a partir dessa altura, o capim começa a perder qualidade. Você produz mais forragem, mas o gado não vai consumir, vai ficar lá no pasto, você vai perder forragem. Então, você tem que pôr o gado antes dessa altura máxima e tirar antes dessa altura mínima. Então, essa é a sua estratégia, a sua régua que você tem que trabalhar. Principalmente agora, no início das águas. Por quê? Porque agora, no início das águas, você vai definir como o seu pasto vai se comportar o verão inteiro. Se você manejar muito alto, você vai perder forragem. A forragem vai estar lá, mas não vai ser colhida, porque o animal, a planta, quando ela passa, ela não só perde qualidade, mas ela muda a sua estrutura de composição. Ela aumenta a haste e aumenta material morto em detrimento de folha. Então você tem mais forragem lá na área, mas mais forragem que o gado não vai consumir. Então tem um momento ideal que você tem que colocar o gado. Você tem que dar um jeito de pôr o gado na área quando atinge a altura máxima. Então, se o capim está querendo passar, você tem que pôr mais animais naquela área.
E se o gado entrou no pasto, começou a consumir e está prejudicando, comendo mais do que o que deveria, você tem que ajustar a taxa de lotação. E sempre está acompanhando os pastos. Onde o gado deve entrar? Naquele pasto que está melhor para ele não perder qualidade. E onde eu tenho que tirar o gado? Daquele pasto, ou colocar menos gado, aquele pasto que está abaixo da altura. Cada forrageira tem a sua altura, que ela preserva mais, produz mais, consome mais. Então, se você pegar um braquiarão e manejar a altura de entrada acima de 40, 50 centímetros, o que vai acontecer? Vai ter mais forragem na área, mas mais forragem que o gado não vai consumir e vai perder, e aquele material vai ficar lá. Você produziu, mas o gado não consumiu, você gastou dinheiro e perdeu forragem. E tem uma altura mínima, que é quando eu tenho que tirar o gado. Essa altura mínima é que quando ela preserva todos os meristemas e a planta consegue ter uma boa rebrota e competir com as plantas invasoras. Quando que é 10, quando que é 15? 10 quando eu trabalho com adubação e 15 quando eu trabalho sem adubação. Quando que é 10, quando que é 15? Qual é o animal que eu estou trabalhando? Eu quero um ganho de peso maior ou menor? Se eu tenho lá umas novilhas primíparas, que eu quero melhorar o ganho de peso, eu vou trabalhar com 15 centímetros. Se eu comprei lá uns bezerros baratos, que eu no momento não estou preocupado com ganho de peso, estou preocupado em acomodar eles na minha propriedade, porque eu quero comprar o máximo de bezerro possível, eu trabalho com 10 centímetros. Eu tenho vaca solteira, é um animal menos exigente, posso trabalhar mais baixo. Eu quero que os meus animais, umas novilhas, um animal em crescimento, que eu quero que ganhe bastante peso, porque eu já quero pôr no confinamento no ano que vem. E eu trabalho com uma altura de saída maior. Por quê? Porque quando o gado ele não sabe que dia que ele vai sair do pasto. Então ele está lá comendo, ele está selecionando só folha. Se você não tirar ele do pasto e as folhas forem acabando, ele vai comer mais para baixo. Mas se você tirar com uma altura mais alta, até aquele momento ele só comeu o melhor que tinha no pasto. Então ele vai ganhar mais peso. Então sempre que você trabalha com uma altura de pastejo maior de saída, o ganho de peso é melhor. Sempre que você trabalha com uma altura de saída menor, você tem mais animais por área. Então, para aquele pasto, qual é o seu objetivo? É melhorar o ganho de peso dos animais ou é melhorar a taxa de lotação por área? Se você quer melhorar a taxa de lotação por área, você trabalha com uma altura de saída menor. Se você quer melhorar o ganho de peso por animal, você trabalha com uma altura de saída maior. E aí, por último, se você quer ter uma taxa de lotação no verão melhor, a gente tem que trabalhar com adubação de pastagens. Existem vários tipos de adubação que a gente pode fazer, Mas a realidade é o seguinte: o que muda a taxa de lotação é nitrogênio. Para você pôr nitrogênio, você tem que pôr as outras coisas. Mas o que vai fazer diferença é o nitrogênio. Se você não colocar pouco nitrogênio, vai ter uma taxa de lotação menor e vai produzir menos carne por área. Se você aumentar o nitrogênio, esse primeiro experimento aqui foi com marandu. Colocou mais nitrogênio, aumentou a taxa de lotação, produziu mais carne por área. Esse segundo experimento aqui foi com Tanzânia. Também, conforme ele foi aumentando o nitrogênio, ele foi aumentando a taxa de lotação e foi melhorando a produção por área. E essa época de começar as chuvas, Então o capim, ele vai mudar muito rapidamente. Era uma forragem seca que você tinha lá, vai apodrecer e vai desaparecer. E aí vai vir um capim novo, com pouca matéria seca, muita água, e um alto teor de proteína solúvel, aquilo que eu falei, é nitrogênio não proteico, de liberação no rumen muito rápida,
Então, para você diminuir os problemas da diarreia e que o animal consiga ganhar peso, você tem que aumentar a energia, porque tem bastante proteína. O que falta é assim, ó, sempre o que limita o ganho de peso é aquilo que está faltando. Quando está seco, o que está limitando é a proteína, porque o pasto tem massa, mas não tem proteína. Então você dá um proteinado, você aumenta a proteína média da dieta, ele degrada melhor aquela pastagem de baixa qualidade, melhora o ganho de peso. Quando começa a chover, aí não tem pouca forragem, mas é uma forragem de elevado valor nutritivo proteico, mas tem pouca energia. Então o que você tem que fazer para diminuir os problemas nessa época e melhorar o ganho? Dá um suplemento rico em energia e com baixo teor de proteína. Então você estava dando um sal proteinado lá com 40 gramas de proteína, você vai dar um com 20. Pode chegar até 15, dependendo da sua condição. Algumas regiões choveu agora, choveu até que bem. Essa chuva agora de agosto, o capim ele já entende que ele entrou no ciclo vegetativo dele, ele já aumenta o teor de proteína, ou ele ainda está no inverno, ele ainda continua um capim de péssima qualidade? Não, é o seguinte, choveu, são duas coisas diferentes. Choveu, aquela palha que está lá vai apodrecer, porque a umidade vai fazer aquela palha apodrecer. Então, essa palha vai embora. Agora, o capim vai entender que ele tem que rebrotar e crescer? Depende da temperatura. Toda vez que a temperatura mínima, por isso que é importante, viu, pessoal, vocês terem termômetro na propriedade de máxima e mínima. Todo mundo tem pluviômetro, mas ninguém tem termômetro de máxima e mínima, e é baratinho também, igual um pluviômetro. Toda vez que a temperatura tiver menor que 15, 16 graus, o crescimento, o acúmulo de forragem do capim é zero. Então, por exemplo, choveu, a planta acaba capalhada, né? Acaba capalhada e ela entende que está frio. Que seria o feno em pé, para passar seco. Então, você tinha o feno em pé, aí choveu, você não tem mais o feno em pé e não tem o capim. Por quê? Porque como está frio, ele não vai acumular massa. Abaixo de 15 graus, depende do capim, de 15 a 16 graus, o acúmulo de matéria seca é zero. Não acumula nada. E tem uma outra dúvida também, aproveitando a oportunidade. A gente sabe que o capim, para absorver os nutrientes, ele tem que estar num pH ideal. Só que você nem sempre tem recurso para atingir esse pH ideal, maquinário, e fazer um investimento no adubo também. A minha pergunta para você, se tivesse 100 hectares para calcarear ou adubar, R$1.000 por hectare, por exemplo, você colocaria 200 kg de adubo num capim, numa terra que pede aí 6 toneladas de calcário, ou você colocaria 4 toneladas de calcário aplicado, e se você optar pelo adubo, você colocaria esse adubo com um subsolador incorporado na terra ou a lanço? E o calcário tem 4 toneladas, teria que ser incorporado, né? Só que aí necessita de mais mecanização. Então... Não. Porque a gente fica... Nós estamos falando de um pasto formado. A calagem, você calcareou, vai melhorar absurdo. Só que às vezes nós estamos falando de um pasto formado ou um pasto que vai reformar? Eu falo de um pasto que você usou, às vezes, vamos supor, 15 anos, e ele já está entrando numa degradação. E o capim, como ele é resistente à acidez, né, como o arroz, ele é mais tolerante à acidez. Então a minha dúvida é, se eu aplicar em adubação, será que ele vai ter melhor retorno? Vai produzir mais massa? Vai ter mais retorno do que se eu investisse em calcário? Então, aí são duas coisas. Primeiro eu quero saber o seguinte, é uma reforma de pasto ou é um pasto que está formado? Você quer dar uma recuperação nele, se possível. Isso. Tá, um pasto formado. Então vamos por parte. Primeira coisa, pasto formado não precisa revolvimento para aplicar calcário. Por quê? Porque a maior parte do sistema radicular é superficial.
Então você aplica o calcário em superfície e ele vai corrigir aonde está a maior parte das raízes. Ah, mas e se corrigisse mais profundo, era melhor? Era melhor, mas não precisa. Pasto adubado, que já está formado, tem 15, 20 anos, você pode aplicar calcário e adubo em superfície, que a resposta é excelente. Então, não precisa incorporar. Agora, eu vou reformar, se eu incorporar, o que acontece com o calcário? O calcário é uma rocha. Ele, para reagir com o solo, ele precisa de duas coisas, contato e água. Então, se você vai reformar, então você aplica antes de fazer o trato operacional para incorporar aquele calcário e aumentar o contato, ele vai reagir mais rápido. Mas se o pasto já está formado, você pode jogar em superfície, que a maior parte das raízes... Ah, mas eu queria que tivesse um pouco de aprofundamento de raízes. Usa gesso em superfície. O gesso, ele leva cálcio para baixo. A raiz da planta, ela cresce procurando cálcio. E o gesso leva cálcio para baixo. E ele é móvel no solo, o calcário não é, o gesso é. Então, se você quer aprofundamento de raiz, para que dê por exemplo, dá um veranico, seu pasto não sente tanto, usa gesso. Além de ser uma fonte de enxofre, ele leva cálcio e o gesso não corrige pH, mas ele elimina alumínio tóxico, manganês tóxico. Então, acaba você melhorando em subsuperfície. Então, segunda coisa, se eu preciso de bastante calcário e preciso de adubo, eu posso economizar no calcário e aplicar mais adubo? Toda vez que o solo é assim, ó, tem dois jeitos de você aplicar calcário para a forrageira. Estou falando de forrageira. Você aplica uma quantidade de calcário que a planta necessita. Então, você vai pôr aquela quantidade de calcário que a planta necessita. Vou dar um exemplo para vocês. Braquiária medícula, você eleva o V% para 50%. A medícula dá para trabalhar até com um V% 40%. Por que eu estou falando isso? É o índice que a gente usa para calcular a quantidade de calcário. Se você trabalha com V% 40%, para uma mesma acidez vai precisar de menos calcário. Para uma brisanta, você trabalha com V% 50%. Então, para a braquiária brisanta, ela com V% 50%, ela está bom para ela. Para os pânico, é um V% 60%. Então, precisa de corrigir um pouquinho melhor, pensando na planta. Agora, quando você vai jogar adubo, principalmente os adubos solúveis, que é MAP, KCl, ureia, quando você aplica no solo e tem acidez, tudo aquilo que você economizou de calcário vai embora porque o solo tem acidez. Então, se você vai trabalhar, se o seu sistema é um processo um pouquinho mais intensivo, que você quer um pouquinho mais de produtividade, o investimento do calcário tem que fazer, total. A recomendação, porque, aliás, é mais, o V% para você não perder calcário, não perder adubo, é 70%, 80%. Então, quando você vai fazer uma adubação intensiva, você tem que corrigir o solo com calcário, V% para 70%, 80%. Então, não tem barriga amidose, você tem que jogar todo o calcário que precisa. Agora, existem alternativas. Por exemplo, eu não vou reformar meu pasto. Eu não quero ter uma área intensiva. Mas eu quero que meu pasto não degrade e vá aumentando a produtividade ao longo do tempo. O que eu faço? Eu aplico calcário para a planta. Então, eu vou gastar menos calcário. E uso uma fonte de fósforo que não vamos dizer assim, que não perde tanto num solo ácido. O fósforo é o nutriente que mais se perde em solo ácido. Mas, por exemplo, o fosfato natural reativo, ele tem, vamos supor, uma conta, assim, a grosso modo, ele tem 30% de P2O5. 20% é fosfato de rocha e 10% é fósforo solúvel. Esse solúvel
vai estar prontamente disponível para a planta vai aproveitar e uma parte vai perder porque vai fixar e vai perder. A outra parte não solúvel, no caso do fosfato natural de rocha, esses importados aí, é um tipo de rocha que ela reage com o solo e vai liberando o fósforo. Então, parte desse fósforo vai ser aproveitado para a planta. Tem trabalho aí mostrando que chega a 85% do fósforo. Então, se você quer, vamos dizer assim, economizar na adubação e não quer fazer uma adubação tão intensiva para tão alta taxa de lotação, você faz a aplicação de calcário para a planta e usa o fosfato natural reativo, que por ponto de fósforo ele é mais barato. Então tem estratégias que você consegue reduzir o custo de adubação quando não é uma área intensiva. Aí agora vai pegar um pivô lá, tem que adubar intensivamente, você tem que corrigir tudo, por quê? Porque senão parte do adubo que você vai aplicar no solo vai se perder. E é muito adubo que você vai aplicar numa área intensiva. Então a gente tem que fazer direito. Mas aqui, ó, só mostrando isso, ó, tem uma estratégia aí que a gente tem feito em algumas propriedades. Eu já até falei isso aí. Tem aquele pessoal que vai com o quadriciclo e faz a amostragem de solo da propriedade. Eles fazem a amostragem georreferenciada. E aí eles terminam o serviço, eles te entregam um mapa dizendo como que está a fertilidade do solo em cada ponto da propriedade. Aí com aquele mapa na mão, você monta a sua estratégia. Você fala assim, ó, eu consigo gastar 10 mil reais por ano de adubo. Aí você vê como que está o seu solo, você vê o melhor jeito de gastar esses 10 mil reais por ano. Ah, eu consigo gastar 200 mil reais por ano. Você abre lá o seu mapa de fertilidade e vê a forma de relação benefício-custo para adubar melhor possível. E o interessante desses mapas, por exemplo, eu tenho um cliente, a propriedade dele é meio comprida, assim, e o meio tem deficiência de potássio, mas nas duas pontas não tem. Então, quando ele vai fazer adubação de cobertura, nas pontas ele usa só ureia, que é mais barato. E no meio ele aplica 20-0-20, que tem potássio. Só que quem que deu essa amostra para nós, deu essa indicação? Foi esse mapa que ele fez lá, gastou 15 reais por hectare, mas a gente tem o mapa tudo da propriedade, a gente fez um planejamento de correção daquela área no médio e longo prazo, então ele estima lá um tanto por ano e vai aplicando. Então é um jeito de você otimizar o uso do recurso que você vai gastar em adubação. Então, mas tem várias estratégias de adubação que a gente pode gastar mais, gastar menos e ter uma relação custo-benefício melhor. O importante é a gente entender o seguinte, como eu falei lá no início, né? Primeira coisa é o diagnóstico. Aí eu tenho que estabelecer as minhas metas. Eu vou adubar a minha área para pôr 1 MOA por hectare, e não deixar nunca diminuir de 1 MOA, eu vou adubar para pôr 2 UA, ou eu quero pôr 10 UA por hectare. Cada adubação tem um nível, eu tenho que montar a minha estratégia para isso, né? Então o Alfredo viu lá que o irmão dele está fazendo tudo aquelas coisas com o Carlos lá, e ele pensou, será que eu vou continuar assim com meus pastos rapados, sofrendo na seca, gado perde peso, tem ano que morre animal, chega na época das águas, eu judio dos pastos, aí o pasto não rebrota bem, não produz bem, ou eu vou montar uma estratégia como a do meu irmão, vai fazer um planejamento e vai consertar as pastagens dele. Qual é a ideia que a gente tem que ter? É o que eu vou fazer agora
para melhorar a minha propriedade o ano que vem. Eu quero... Não adianta eu achar que na final da seca do ano que vem eu vou ter pasto, se eu não montar uma estratégia esse ano de aumentar a oferta de capim, ou montar uma estratégia para a época da seca, reduzir gado, alguma coisa eu tenho que fazer para eu conseguir equilibrar isso. Então, o que eu vou fazer para na época da seca, que eu sei que vai ter menos capim, a taxa de lotação da minha propriedade está ajustada? Eu vou reduzir a lotação antes de entrar na seca, e eu tenho que planejar agora para os meus boi estar pronto em fevereiro, março, para depois, se eu for vender na safra, pode ser que o preço seja outro. Tem que montar uma estratégia de suplementação. Posso fazer um sequestro, confinamento, né, temporário de cria e recria. Posso fazer o confinamento, eu esqueci de pôr aqui. Vou adubar alguns pastos no início das águas para ter pasto mais rápido, para não ter que judiar dos meus pastos. E tenho que controlar o pastejo para proteger a rebrota. O que é isso? Eu só vou pôr o gado naqueles pastos que estão rebrotando, na quantidade que eu quero, quando o pasto aceitar a quantidade que eu quero, ele tiver a altura mínima necessária para eu poder colocar ele lá, né? O seu Geraldo continua no sistemão dele, né? Exportação está bombando, o mercado interno está recuperando, o ciclo está virando, o boi vai subir. Vou arrochar agora, né? Cortar despesa, para a hora que melhorar eu reformar um pasto. Será que esse é o sistema, certo? Esperar o pasto degradar, ficar vários anos com produtividade baixa, para depois reformar, para depois você usar aquele pasto mais alguns anos até ter que reformar de novo? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. João, vamos falar de pastagem, não necessariamente no tema de hoje, na transição seca-água. Uma formação de pastagem por erro de manejo de funcionário. Ficou dois talhões totalmente desiguais. O que se faz numa situação dessa? Temos da brota da semente. Faz uma cerca. Mas não dá. Não, pessoal, por isso que tem que caprichar na formação do pasto. Você está longe, o cara não fala português. Não, mas assim, Foi feito. quando o pasto não forma inteiro e você tem que reformar, você tem que reformar o pasto inteiro. Por isso que tem que... Qual que é a alternativa? É eu roçar o pasto que está passando? Para ele igualar o outro que está brotando? Ah, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu expliquei errado. Então, o pasto formou por inteiro, mas uma parte formou primeiro e a outra formou depois. O ideal seria roçar. Para igualar, né? Para igualar. Se soltar uma boiada, só vai no bruto. Né? Só vai no broto. Aí, a médio e longo prazo, vai degradar aquela parte que formou por último. Então, Ou mandando o funcionário embora, sei lá. Não, mas você mandando embora, o outro... Vai fazer igual? Vai fazer igual. Você tem que... A não ser que ele tenha tantos outros defeitos. Você quer resolver, você muda para fazenda. Não, mas é isso aí, ó. Não, ó. É um caso real mesmo. Então, mas... Metade Não. tá assim, metade está assim, ó. Se não tiver jeito de pôr cerca, Não dá. uma cerca elétrica, tem que roçar. Tem que roçar para poder Igualar. igualar. Porque se você soltar o gado lá, o gado vai no mais novo e pronto. Ele não vai sair de lá. Ele não vai sair não. Ó, isso aí é interessante. Eu já vi propriedade de gado de leite, que o pasto era 5.000 metros quadrados, que tinha uma parte mal formada, o gado ia lá. Só a hora que rapava que comia o resto. E piquetinho pequenininho, o tamanho desse salão aqui que nós estamos. O gado vai nas folhas. É o que ele... O gado está saindo do inverno, no proteico, quando vem a brota de pasto, vamos falar de gado marcando, tá? Ele vai sentir muito menos, né? Vai sentir menos. Come bem adaptado. Sim, vai sentir menos. E outra coisa,
O proteinado, normalmente, são duas coisas. Uma, você está aumentando a matéria seca da dieta média. Pouco, mas tá. Certo? Aí, se você ainda trocar com um proteinado que tem mais energia, melhor ainda. Então, isso aí ajuda. E hoje, a maioria dos proteinados tem aditivo, que eles ajudam muito nessa rebrota no funcionamento ruminal. Então, controla bactérias indesejáveis e acaba melhorando. Então, se o seu proteinado tiver aditivo, tiver algum ionófilo, alguma coisa, ajuda a sentir menos ainda. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Então, nós vamos passar para o sorteio. Todo mundo assinou a lista? Ó, pessoal, então nós vamos sortear 4 ingressos. Estão falando se é o sorteio da caminhonete. Hã? Estão perguntando se é a caminhonete do sorteio. Então, o Jordão falou que era para ser, mas não chegou o modelo que ele quer sortear, vai ficar para a próxima, né? Exatamente. Vamos sortear 2 bonecos. Vamos. Ó, nós vamos sortear 2 bonés também. Quantas? Deixa eu ver aqui quantas vamos. Espera aí, pessoal, só programar aqui. O Marcos Sá não precisa colocar ele no sorteio não, porque ele queria só se fosse a maroca, né? Não vai dar a maroca, não. Vai ser o quê? Saveiro. Ó, vamos sortear um ingresso, hein? 19. Walter Leal Filizola. É você mesmo. Vem cá, Walter, vamos tirar só uma foto aqui. Ai. Uia. Tirar só uma foto aqui. Aí, depois eu te passo o código lá para você fazer a inscrição. Ó, agora um boné, hein? Vixe. Ó, ô Cazu, você vem aqui traduzir sua letra aqui para ver se é você mesmo, hein? Olha lá, aqui, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Aí, Leandro. Agora mais um ingresso, hein? Tô vendendo o ingresso que eu já comprei. Mas vai ser o pai, ué. Tira uma foto aqui. Aí.
Mais um boné. Lá de novo, e o cara tá. Isso é sorte, hein? 12. Doutor Adelson. Opa. Tirar uma foto aí. Vamos pôr o boné, né? Doutor, o sinal que tem que voltar a jogar bola lá na linha. Obrigado, Fernando. Mais um ingresso, hein? Dez. Tomás. Oh, cuidado só com o fio aí, que até eu já tropecei nele. Vamos tirar uma foto aqui. Aí. E mais um ingresso, hein? Esqueci de falar mais uma coisa depois, tá? Você não Do grupo? É, lógico. Luiz Fernando. Vem por aqui, Fernando, para não ter perigo com os fios aqui. O ingresso depois eu te passo. Beleza. Você... Boa. No próximo nós vamos sortear mais 4. Pessoal, era isso aí. Só queria dar mais algum recado. Lembrar a todos que agora nós temos um grupo sobre mercado, né? O grupo Mais Arroba, que a gente posta lá todo dia. Um grupo, ele é pago, limitado a um determinado número X de pessoas, mas a gente posta lá todo dia dados de mercado, tendência do boi, tendência do preço da vaca, a desagem de vaca, B3. Então, se alguém tiver interesse, depois aí é só falar com a gente. E também, se alguém tiver interesse em comprar o livro Mais Arrobas Pastagem, né? Também a gente trouxe alguns livros aí. E no mais, dar os parabéns a todos que estão aqui, enfrentaram o frio, vieram. Espero que vocês consigam melhorar mais ainda as pastagens para que a gente consiga produzir mais carne, que a gente não... Com o tarifaço ficou mais difícil exportar para os Estados Unidos, mas julho foi recorde de exportação de carne, então nós estamos precisando de muita carne aí ainda, produzir muita carne, porque a demanda ainda pela nossa carne é muito grande, né? Então era isso aí. Vamos aproveitar o coffee break, Jordan. Queria agradecer o Nenê, nosso diretor, que ficou com a gente aí à noite, né? Obrigado por ter vindo. Viu? E lá não é sorteio não, tem um brinde especial da Indústrias Liane, macarrão, biscoito, todo mundo conhece, para cada um. Isso não é sorteio não, só passar e retirar na saída lá. E aproveitem aí, gente.